Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos a esta live de relações kármicas à luz de vidas passadas. Vamos aguardar alguns momentos para que as pessoas possam entrar, possam se acomodar. Isso mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Queria só ir informando às pessoas que estão a assistir via Instagram que o Instagram permite apenas 1 hora de edição de direto. Caso se estenda, olá, boa noite Sílvia. Caso se estenda esta preleção que eu vou fazer, peço para passarem para a página oficial Ricardo Pinto, Hipnose Clínica e Terapia de Vidas Passadas, onde podem dar continuidade. Olá Paula, olá Andréia, sejam bem-vindas. Obrigado a todos que estão a chegar. Olá Salete, boa noite, seja bem-vinda. Um abraço também para o Francisco. Sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Comigo, com os meus, com a família. Estamos todos em recollecção, está tudo de quarentena. Eu acho que neste momento grande parte do país está em quarentena, uma quarentena profilática, mas que se recomenda e de facto é a chave para nós conseguirmos dar a volta a esta situação. Isso mesmo, vamos aguardar mais alguns momentos para que as pessoas vão chegando. Eu escolhi as 21 horas, por ser 1 hora, uma vez que estamos todos em casa, ou a grande maioria das pessoas que estão em quarentena, eu decidi fazer à noite para podermos conseguir chegar ao maior número de pessoas. Olá Ricardo, forte abraço. Olá Justa, beijinho também. Isso mesmo, sejam muito bem-vindos. Podem ir colocando as suas questões que sentirem. Olá Isabel, sejam bem-vindas. Muito bem. Se às vezes estiverem com alguma dificuldade a nível de emissão, talvez o Facebook na página oficial. Olá Sofia, tudo bom? Patrícia também, boa noite. Talvez passar para a página do Facebook, a página oficial. Como é há pouco, viva Paulo, forte abraço, espero que se encontrem todos bem, em que a página oficial permite mais tempo, mais do que 1 hora de direto, coisa que o Instagram não. O Instagram tem algumas limitações e isso tem limitações a nível de tempo, ou seja, 1 hora. Portanto, se entretanto eu me estender, que eu gosto de falar pouco, quem me conhece já sabe que eu gosto de falar muito pouco. Lá Tete Oliveira, boa noite, Natália, a Cláudia também, a Sara também, que foi uma das responsáveis também pelo tema desta noite. Graça, sejam muito bem-vindos. Boa noite Cristina também. Então vamos dar início a esta preleção. Eu decidi fazer este live porque atravessamos momentos de grande transformação. Ao Nuno e à Daniela também, boa noite. Exatamente. Estou a obter feedbacks que na página do Facebook dá melhor. Se quiserem passar para a página do Facebook ou a página oficial, talvez seja mais interessante. Então decidi fazer esta live de relações kármicas à luz de vidas passadas pelo motivo de que estamos a atravessar uma fase muito complicada e esta fase é a nível planetário. É uma transformação muito forte em que ninguém estava preparado. Estávamos todos muito cristalizados no nosso modus operandi, ou seja, na nossa forma de atuar e de viver e de sentir a nossa própria realidade. Claro está que falar de relacionamento, desde que nascemos até o momento em que partimos, o chamado lifespan, ou seja, todo o período de vida útil, desde que nascemos até que morremos, tudo é um relacionamento. É uma forma de interação. Eu costumo dizer e questiono as pessoas a propósito da origem etimológica da palavra relacionamento. A palavra relacionamento tem uma origem, uma palavra-chave chamada resgate. E então é esse resgate que todos juntos, em maior ou menor grau, independentemente do grau familiar, do laço que temos ou não com colegas de trabalho, filhos, tios, primos, de toda a ordem, o que é que acontece? De facto é transcendente perceber, e acho que o tema de relações, o falar em relações kármicas, desperta muito interesse. Claro está que à luz de vidas passadas, nem tudo é vida passada, que fique bem claro, porque há sempre um lado muito romântico das vidas passadas, e então quem nunca leu livros de Brian Weiss
muitas vidas, muitos mestres, só o amor é real. Essa parte tão romântica que desperta muito interesse num grande número de pessoas, mas que outros assusta. Então há muita gente que me pergunta, mas que é isso, vidas passadas? Quer dizer, eu já existi diversas vezes. Eu sinceramente, eu não lhe sei dizer se sim ou se não. Se me vão perguntar a mim, ao Ricardo Terapeuta, o Ricardo Terapeuta põe algumas reservas. O Ricardo Espiritual e o Ricardo... Olá Teresa, olá Jojo, olá o Abilo também, forte abraço Abilo, estás desse lado. Boa noite Sana, sejam bem-vindos. Quando perguntam ao Ricardo, o Ricardo também tem esse lado muito espiritual, era impossível eu não dizer, ou eu dizer que não existe nada disso. Claro está que tinha que falar nesta questão, porque falar nas relações à luz de vidas passadas é também falar daquilo que nós estamos a atravessar neste momento. Porque assim, há um ciclo kármico do qual nós estamos a passar. Eu acho que eu tenho para mim que esta situação que o país e o mundo está a atravessar, o vírus veio trazer uma coisa muito engraçada. Olá, Cátia, bem-vinda. Que foi, talvez, acho que a maior mensagem, independentemente de tudo, do medo que nós estamos a sentir, da ansiedade que estamos a sentir por atravessar todas estas dificuldades, é ensinar o amor ao próximo. Porque assim, quando nos pedem uma quarentena, muitas das vezes nós pensamos, mas eu vou estar em quarentena porquê? Eu estou com saúde, está tudo bem, algumas pessoas, se calhar, há um grupo de risco, portanto, eu não tenho que me preocupar com ninguém, a não ser comigo próprio. Não é bem assim. O cuidar de mim é cuidar das pessoas que estão comigo e é cuidar também das pessoas ao meu redor. E esse é aquele clichê do amor incondicional, que todas as pessoas falam, mas poucos sabem o que é. E esse amor incondicional é um amor que transcende o tempo e o espaço. Eu já vou responder essa questão, Maria. O lado espiritual está ligado ao passado? Inevitavelmente, para mim, sim, está. Está com um processo muito evolutivo, um processo de transformação. Eu faço a seguinte pergunta. Quem nunca se questionou porque é que algumas pessoas nascem já com determinados dons? Ou determinadas capacidades? Jovens que têm uma enorme vocação para ser médicos. Pessoas que têm uma forte vocação para as matemáticas e para outras áreas. E muitas delas até nem tiveram aquela chamada aprendizagem social ou modelagem. Ou seja, pela vinculação, pelo pai, pela mãe, pelos cuidadores, pelas pessoas que o ajudaram a crescer enquanto ser. Ou seja, quase numa família pobre, uma família humilde, pessoas que não tiveram as bases de aprendizagem e que desenvolvem essas capacidades. São capacidades inatas? Pode ser. Mas há um lado psicoespiritual muitas das vezes associado. E a mensagem principal deste vírus é exatamente passar a mensagem de que nós estamos todos ligados. Eu gosto de um autor chamado Carl Jung, que é um dissidente de Freud, em que ele fala no inconsciente coletivo. Aliás, eu inclusive falei na minha última live a propósito disso. Viva Paulo, forte abraço. O que é que acontece? Carl Jung pressupõe isto, que existe um inconsciente pessoal e depois existe também um inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo pressupõe que estamos todos ligados por pontos. É inevitável esses pontos, eu e mais outras pessoas, e mais milhares de pessoas. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. É verdade, Ana. É uma frase muito bonita. Todos falam de amor, mas não sabem do que falam. Quando nós percebemos que estamos todos ligados por pontos, em que as minhas ações vão interferir diretamente, influenciar positiva ou negativamente, não importa, não é se estamos aqui a julgar nem a discutir, mas que vai interferir com alguém, isso aí já se chama consciência. E é preciso a pessoa estar, abraço Cristiano, bem-vindo, ter essa percepção de que, só vou dizer isto mais uma vez, quem estiver no Instagram, se puder passar para a página Ricardo Pinto Hipnose Clínica, para a página oficial, o feedback que eu tenho é que está a funcionar muito, muito bem lá. Se quiserem passar para lá, o caso da Sofia e de algumas pessoas que estão aqui, porque estamos em simultâneo para o Facebook e também para o Instagram, se puderem passar para lá, é mais interessante, porque o feedback que eu tenho é que não tem qualquer problema. Viva Renato, forte abraço. O que é que acontece? Quando nós começamos a perceber que nós estamos ligados por pontos e que as minhas ações vão interferir na vida dos outros, tudo começa a mudar. E então aí que já começa a haver uma necessidade de tomar consciência. E quando eu digo consciência, é o sentimento de si. É o que é que eu estou a sentir, porque é que eu estou a sentir e porque é que a outra pessoa está a sentir também.
Quem nunca passou por este despertar espiritual? Quem nunca se questionou quem sou eu, de onde eu vim e para onde é que eu vou? O que é que eu estou aqui a fazer? São questões existenciais, são crises, são momentos de transformação. Regra geral, há momentos de transformação pessoal, em fases da nossa vida, aos 24, aos 30, 33. Eu gosto muito de falar muitas vezes em marcadores cronológicos, porque embora a mente é temporal, o tempo não existe a nível espiritual, o passado, presente e futuro não existe na realidade, eles subsistem todos nas mesmas estruturas cerebrais. Para a mente não consegue perceber o que é o passado, o que é o presente e o que é o futuro. Curioso perceber é que quando nós conseguimos mudar o passado, vamos influenciar positivamente e automaticamente logo o nosso presente e o nosso futuro, sim. Mas a consciência, tomar esta consciência da minha existência, pressupõe também tomar consciência da existência de outras pessoas e da forma como é que eu interajo comigo e como é que eu interajo com as outras pessoas. E isso é muito importante. E talvez a chamada principal deste vírus, que eu já começo a dizer que se calhar este vírus veio curar o mundo. Veio curar o mundo na medida em que despertar consciências, claro que é um drama. Claro que é um drama. Cláudia, bem-vinda. Passe para a página oficial, por favor, para a página do Facebook, para a página oficial de Ricardo Pinto e de Nossa Clínica. Estamos em simultâneo. Quando nós começamos a perceber toda esta mecânica, começa-nos a ser mais fácil perceber exatamente o que é que estamos a criar e de que forma é que nos estamos a dar ao mundo e o mundo se está a dar a nós. Porque há uma caixa de ressonância entre aquilo que eu sou, aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, inclusive. Porque o pensamento tem em mim vibrações. Porque eu costumo dizer isto, a nível da ciência quântica, é impossível se tiver duas guitarras, uma em cada canto de uma sala, eu tocar numa guitarra, numa corda de uma guitarra, automaticamente outra guitarra que nem lhe cheguei sequer, ela vai vibrar, a mesma corda vai vibrar. E é impossível então esta ligação, esta ressonância não interferir. Quando eu começo a desenvolver sentimentos de amor, de carinho, de compaixão comigo próprio para com os outros, torna-se muito mais fácil compreender toda esta mecânica. Então este vírus, se calhar, veio curar o mundo. E quando eu digo veio curar o mundo, independentemente da dor e do sofrimento que está a causar, do medo e da ansiedade que está a causar, de repente vemos metidos dentro de 4 paredes sem nada. Temos tudo e na realidade não temos nada. Mas é aqui que talvez possamos praticar a gratidão. A gratidão de estarmos a ser vítimas ou privilegiados na medida em que estamos a tomar consciência. E então trabalhamos o quê? Algo que nós nos esquecemos, que é a gratidão. E neste momento em particular, eu sou muito grato por estar aqui a poder falar com vocês. Sou muito grato por poder ter uma casa, poder ter as tecnologias suficientes para poder continuar a fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é chegar às pessoas e trazer luz a toda esta mecânica. Sim, porque é uma mecânica. Tem um lado muito espiritual, sim, mas a ciência quântica também pressupõe exatamente isto. E então, nós continuamos esta senda de autoconhecimento. Uns mais cedo, outros mais tarde, uns aos 20 anos, outros aos 25, outros aos 40, outros aos 50. E naturalmente que cada um de nós já passou esta transição, momentos de crise, momentos de dor, momentos de transformação, momentos também de muito amor, momentos prazerosos em que nos fizeram sentir-nos bem. Eu costumo dizer, quem é que não se lembra dos momentos negativos? Em maior ou menor grau, todos nos lembramos dos momentos negativos. Agora eu pergunto, e os momentos positivos que já tiveram na vossa vida? Lembram-se todos os dias? Dificilmente. Dificilmente. E então é aqui que nós temos que... Olá Maria, bem-vinda. Olá, boa noite Natércia. Exatamente. O conhecimento da nossa espiritualidade permite-nos caminhar com humanidade e clarividência. E então quando este vírus surge, agora neste plano, a despertar esta consciência com toda esta dor, com toda esta angústia que nos cria, porque o que é que ele vem nos dizer? Vem nos dizer que vivam o hoje. O amanhã, esqueçam, a ansiedade é excesso de futuro. Eu costumo dizer depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Não vale a pena estar a pensar no amanhã, muito sinceramente. Vamos pensar um dia de cada vez e perceber exatamente o que é que está a acontecer connosco. O que é que está a acontecer e porquê é que está a acontecer e para que é que está a acontecer. E neste caso é transversal. Não é por eu estar numa fase mais ou menos positiva da minha vida,
que vou ficar choroso e olhar para o lado e dizer aquela pessoa tem a vida dela está tão boa e a minha está tão má. Não. Isto é geral. Isto é algo que nós vamos ter que passar, obrigatoriamente, como transformação. E este vírus vem-nos curar talvez para a nossa humanidade, porque de repente, eu não sei se partilham disto comigo, porque, confesso, eu escrevi um artigo no Facebook a propósito disso, que sentia-me triste. Bem-vinda, Eliana, obrigado eu também por estarem desse lado. Passar um momento triste porque vou à casa dos meus pais e estou a falar com 2, 3 metros de distância dos meus pais. Quer dizer, então não posso dar um beijo, não posso dar um abraço, mas é por amor, posso preservar. Mas não houve o toque, não houve o sentir as coisas, não houve o sentir a realidade, sentir aquelas pessoas que nos são importantes. E então é aqui que temos que, por vezes, dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. Ou seja, eu costumo dizer que dar um passo atrás não é fugir, por vezes é ganhar balanço. E a humanidade precisa muito disto neste momento. Precisa dar um passo atrás para dar 2 para a frente. E aqui o apelo é exatamente este que eu entendo, que é apelar à humanidade. É nós estarmos numa fila de supermercados passados 2 metros um de cada entre pessoas. Como ainda hoje tive que, por motivos de força maior, ter que ir a um supermercado, encontrar uma pessoa amiga, sem exagero, pá, a 20 metros de distância, e dizer-lhe, então está tudo bem, como é que estás? Olha, pá, já nem te posso dar um abraço. Quer dizer, e fica sempre aquela uma sensação desconfortável. Bem-vinda, Elvira, seja muito bem-vinda. Dá essa sensação. Eu acredito que depois disto passar, nós vamos sair daqui mais humanos e mais conscientes. É um despertar forte. Mas, não querendo fugir muito à questão das relações kármicas, e este termo kármico, atenção que o karma não é uma coisa pesada, temos que trazer luz aqui à questão. Eu fujo sempre àquela questão, é o teu karma, é a tua cruz. Não, eu abomino um bocadinho esse termo do carregar o karma, porque isso é fácil, é difícil, isso não é assim que funciona na minha prática habitual. Na minha prática em contexto consultório, abomino isso na medida em que o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que exatamente, nós temos é que trabalhar o karma. Se eu venho aqui com karma, não é porque vou passar toda esta vida. Carlos, sim, dá para ver posteriormente. Não vou passar toda esta vida a carregar um fardo que não sei se é um fardo ou não sei de onde é que ele vem e eu já vou chegar a essa parte. Porque tem que ser assim. Não, nós temos de trabalhar, temos de perceber o que está certo, o que está errado e o que está errado começar a trabalhar. E o que está errado não é o que está errado na pessoa que temos à nossa frente, começa logo por nós. Consciencialização e começar a ter o sentimento de si, da nossa realidade. Mas obviamente que temos que regressar ao momento da origem do ser humano. Eu falei isto na live que dei a semana passada, que dizem os cientistas que nós há 70 mil anos éramos aproximadamente 6 mil pessoas. Ou seja, éramos apenas 6 mil seres humanos, com as nossas fragilidades, muito instintivos, muito animais, a cumprir as necessidades básicas de Maslow, que as necessidades básicas, a base da pirâmide de Maslow é comer, beber, dormir e perpetuar a espécie, para complexificar comportamentos, personalidade e começar a tomar consciência das nossas emoções e dos nossos sentimentos. A perceber a origem do ser humano e a forma como eles viviam na savana africana, segundo dizem que era lá que eles viviam, começámos a perceber que eles começaram a sobreviver por trabalharem em grupo. Eles sobreviveram exatamente por grupo, porque se estivessem a nível individual, eles iriam morrer. Nós não iríamos conhecer-nos a nós enquanto espécies. Ainda mais curioso perceber é que eu e vocês todos que estão desse lado, todos vocês, todos nós, fazemos parte dessa espécie também. Ou seja, isso acompanha-nos em toda a eternidade da nossa existência. E é essa complexificação de comportamentos em que uns aceleraram e outros nem tanto. Uns evoluíram mais e outros nem tanto. Por exemplo, tenho aqui à volta de quase 100 pessoas que estão a assistir a este live e que leem livros, que fazem formações, que fazem terapia, que procuram crescer, procuram conhecer-se, e quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o outro, porque isto não é uma via de 2 sentidos, não é uma via única, não é pelo facto de eu ler muitos livros que vou ficar com conhecimento para mim, não, é impossível, eu tenho que o espalhar, eu tenho que o disseminar, ou seja, e aqui a questão é exatamente esta. Mas dentro dessa evolução toda, começamos a complexificar os nossos comportamentos. E com eles trouxemos o quê?
Trouxemos também as emoções básicas, o medo, a raiva, a revolta, o nojo, a nível animal. Se nós sentimos nojo por um alimento que está estragado, é um lado instintivo. É instintivo porque vai nos impedir de comer um alimento que nos pode prejudicar, que nos pode inclusive matar, por exemplo. E foi essa questão grupal, que foi-se complexificando. E com a sua própria evolução, começámos a conhecer agora enquanto seres. Agora que vivemos no ano 2020 e que estamos agora aqui num processo de autoconhecimento, num processo de grande transformação. E, aliás, este processo de transformação, a inquietação do ser humano já vem muito antes do tempo de Cristo. Já antes de Cristo, a filosofia tentava dar resposta à angústia do homem. A filosofia vinha já a tentar dar uma resposta, porque havia questões existenciais. Mas era um número muito pequeno de pessoas. E agora, se repararmos, para além de sermos muito mais em 2020 do que aquilo que éramos em 2000 ou antes de 2000, ou melhor, ou antes da era de Jesus, há muito mais pessoas, o raça é muito maior de autoconhecimento, a necessidade de autoconhecimento, de crescer, porque entretanto depois da filosofia surgiu as religiões, para tentar também dar resposta a essa angústia, mas depois com as nuances todas que até hoje, que para mim, as religiões têm dois fundamentos muito próprios, um controlar massas e outro incutir medo, de uma forma inconsciente, fazer carregar as pessoas com essa mensagem. E então damos agora numa nova era, a chamada New Age, de transformação e de autoconhecimento. As questões do relacionamento, desse tal resgate, começa a intensificar-se na medida em que eu começo a olhar para mim e começo a perceber que algo pode não estar bem, ou eu não me sinto bem. Começar a dar ao ponto de ter consciência de perceber exatamente o porquê da minha existência. E essa pode ser o maior ou o pior dos momentos da vida de uma pessoa. Quem nunca se sentiu angustiado pelas questões existenciais. Eu acho que já toda a gente, em maior ou menor grau, já passou por essa fase. Sentir-se angustiado. O sentir que não estava satisfeito em determinadas áreas da sua vida. Seja na vida familiar, seja na vida profissional, seja na vida amorosa, seja na vida relacional, de amizades. Tudo tem ciclos. E obviamente que essa luta pela sobrevivência que nós trazemos desde a nossa era animal, agora mudou. O nosso medo. Boa noite, Carla, bem-vinda. Boa noite, Patrícia, também. Um abraço ao Nuno, também que está do outro lado ali, a assistir a este live. Essa angústia e essas respostas, esses medos e essas emoções mudaram agora de paradigma, que é aquilo que o vírus está a trazer, é mudança de paradigma, uma mudança radical, digamos assim, porque ninguém vai sair diferente, ou ninguém vai sair exatamente da mesma forma, vamos sair daqui de uma forma diferente, enquanto pessoas, enquanto seres, enquanto sociedade e seres sociais, porque nenhum ser é individual, nós precisamos de toda a gente e é isso que estão a apelar. E então, quando nós decidimos chegar à Terra, começamos agora aqui a entrar também um bocadinho nas questões relacionais, porque é muito interessante. Há um tema que, a nível espiritual, que as pessoas dizem assim, são os filhos que escolhem os pais. Eu não posso dizer que concordo nem que discordo dessa afirmação. A experiência que eu tenho, eu não consigo taxativamente dizer se isso é verdade ou não. Isto porquê? Boa noite, Marina, bem-vinda. Porque eu troco tudo aquilo que eu sei por 1% daquilo que eu desconheço. Esta frase é de Albert Einstein e exemplifica exatamente o que é a vida espiritual. É nós reduzirmos a nossa insignificância e podermos beber um bocadinho do conhecimento que nós sentimos. E este renascimento, como diz a Maria Preta, e muito bem, tudo isto é um renascer. Quando nós entramos nesta questão, eu não sei se ela é filosófica ou espiritual, em bom da verdade, mas o que é certo, uma coisa eu sei, eu não sei se foi o filho que escolheu o pai ou os pais para nascer, mas uma coisa eu sei que há relações kármicas entre aquelas pessoas, muito provavelmente, para se desenvolverem, para fazerem pazes, para resgatarem coisas dentro delas. E isso nem sempre ressalto outra vez, nem é positivo nem é negativo. Não é porque um filho nasceu no seio de uma família que tem que
que tem alguma prova. Claro que têm provas, nós temos provas constantes. Temos provas. E a prova maior que se pede nas questões relacionais que nós vamos desenvolvendo é do amor. Porque eu sou o terapeuta de vidas passadas, também, e quem me conhece sabe que se me pedirem para fazer uma regressão, uma vida passada, eu não faço. Não é assim que funciona. Há um rigoroso critério de ética, há toda uma estrutura que é feita até que se houver fundamento para isso e se a mente inconsciente da pessoa entender que é para a pessoa tomar consciência dessa história, o fenómeno acontece. E então, o que é que se verifica? Verifica-se muitas das vezes que nem há história sequer, mas que o objetivo máximo é o do amor. Porque aquilo que adoece o ser humano é a falta de amor. Todos os nossos complexos, as nossas inquietações, todos os nossos medos, os nossos receios, a nossa ansiedade, traduz-se sempre num objeto chamado amor. Seja ele amor de qual forma for. E os filhos têm essa capacidade de trazer até o seio familiar, serem um espelho dos pais. E esse espelho é algo que, se nós estivermos atentos, vamos conseguir perceber traços de personalidade do pai, traços de personalidade da mãe, ou dos cuidadores, até inclusive, que possam estar com eles. É um espelho, porque nenhuma criança consegue irritar um pai. O pai é que, provavelmente, os pais não têm estrutura ou atravessam fases menos positivas da sua vida que os faz aumentar os níveis de ansiedade, os níveis ansiogénicos. E o que é que vai acontecer? Vai haver uma incompreensão do que é que aquela criança tem para nos mostrar ou tem para nos dizer. Mas, obviamente, que depois, à luz da psicologia, por exemplo, a criança pertence a um grupo primário, enquanto grupo social. A criança não escolhe, é um grupo em que é o chamado grupo de pertença. Ela não consegue escolher. Ela vai ter que nascer ali. Ela nasce ali, ela desenvolve-se com aqueles pais e os pais vão ajudá-los nesse processo. Os filhos não são nossos, já muitas das pessoas que me assistem já ouviram falar nisto. Os filhos, na realidade, não são nossos. Foi uma missão que nos deram para ajudar estes seres, tal e qual como os nossos pais, independentemente de tudo, fizeram, e certamente cada um fez o melhor que sabia, o melhor que podia. Porque se nós temos filhos, eu estou a aprender a ser pai de um filho, e o filho está a aprender a ser meu filho também. Olá, Magda, boa noite, bem-vinda. E são questões muito profundas de espelhamento interno. E esse espelhamento muitas das vezes choca com a nossa criança interior. Ou seja, se nós tivermos uma criança de 5 anos, muitas das vezes eu atendo pessoas que me dizem assim: mas o meu filho irrita, o meu filho isto, o meu filho aquilo. E eu rapidamente pergunto: ora bem, que idade é que tem o seu filho? De 5 anos. Ok, como é que está a sua criança interior de 5 anos? Como é que ela era? E as pessoas ficam logo inquietas. E há logo aquele insight próprio de que, ok, se calhar eu era como ele. Ou eu se calhar também era assim. Ou eu se calhar também estava ansioso. Ou se calhar estava isto. Ou se calhar estava aquilo. E então há este desenvolvimento. Obrigatoriamente, para nós ajudarmos um desenvolvimento harmonioso, existe uma teoria de vinculação de Bowlby, um psicólogo, em que ele pressupõe que de 0 aos 2 anos a criança precisa de uma base segura. Precisa sentir que tem um pai e uma mãe estáveis, que não estão ansiosos, sentir que a criança sentir que eles estão ali para nós os ajudarmos, ela sentir-se protegida. Porque se há fenómeno que eu encontro a nível da perturbação da ansiedade e perturbação de pânico em adultos, de facto é a desproteção que uma parte de nós em criança sentiu. E então isso espelha-se depois na vida atual. E é um dos momentos-chave que eu adoro trabalhar a criança interior, falar com essas partes da personalidade da própria pessoa para resgatar e para criar uma dinâmica de cura, de paz, de muito amor para com a nossa criança interior. Porque ela muitas vezes fala connosco, fala até com os nossos filhos e nós nem percebemos, inconscientemente. Sim, porque muitas vezes nós estamos a falar e não estamos a tomar total consciência daquilo que nós estamos a dizer. E de facto o inconsciente fala muito mais vezes do que aquilo que nós sabemos, do que aquilo que nós sonhamos, sem darmos conta. E obviamente que essa relação entre os pais é chave para um desenvolvimento harmonioso de um jovem e de um adulto. E depois também, obviamente, a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai se relacionando com os colegas no infantário, no infantário, na escola primária, no ciclo, no secundário, faculdade e por aí vai. E depois começamos a entrar numa questão mais profunda, que é as relações com os pares, ou seja, as relações amorosas, que são aquelas que no ser humano são as mais inquietantes e aquelas que muitas das vezes
A parte também da relação com os pais, porque há muitas relações disfuncionais, porque muitas das vezes, isto quer em criança e até mesmo em adultos, temos adultos que vivem questões muito profundas pelos níveis de proximidade, ou seja, temos pais a interferir nos níveis prossémicos, e quando eu digo os níveis de proximidade, imaginem que afastado do vosso corpo 45 centímetros temos um nível primário, temos um nível íntimo, que pode ser nosso ou das pessoas que vivem connosco dentro de casa. Depois temos um nível secundário, que é um nível onde podemos ter amigos, familiares que já vivem fora da nossa casa. E todos nós temos esses níveis. A questão é que, por vezes, há pessoas que não conseguem regular esses níveis ao ponto de que uns interferem na vida dos outros. E nós notamos isso muitas das vezes, já em idade adulta, os pais, muitas das vezes, estarem a interferir na vida dos filhos adultos. Isso cria um atrito enorme, é um conflito imenso, porque por amor não vamos dizer aos nossos pais, olha, desculpa, mas não vais opinar acerca disto, não vais interferir na minha vida desta forma ou daquela forma, e custa-nos dar um pequeno, despenho a expressão, chega para lá. Claro que quando somos crianças, a criança tem o nível íntimo é o dos pais, obviamente, e à medida que a criança vai crescendo, ela própria vai criando o seu próprio nível, os seus níveis de proximidade, e vai se desprendendo naturalmente dos pais. Quando nós chegamos às questões das relações amorosas e que vamos começar a deixar entrar pessoas na nossa vida, dos nossos níveis mais íntimos, aqui já há um despir de alma. Ou seja, aqui já entramos numa nova questão de muita transformação. Porquê? Porque talvez, eu não sei se é a relação amorosa, seja namoro, seja casamento, seja o que for, não sei se será a prova maior ou não. Mas claro que toda a gente, como eu disse há pouco, há 5 ou 10 minutos atrás, as maiores inquietações é a busca do amor. Há pessoas que vivem muito bem com o amor relacional, há pessoas que vivem muito bem com o amor dos filhos, há pessoas que vivem muito bem com o amor dos familiares, o amor dos amigos. Há muitas dimensões, há muitas áreas da nossa vida que nós trabalhamos e que damos foco mais a umas do que a outras. Mas a busca termina sempre na mesma palavra, que é amor. E então as questões relacionais são aquelas que mais inquietam o ser humano, porque, como eu disse há pouco, nós não somos seres individuais, nós somos pessoas, somos seres sociais, nós gostamos de socializar. Boa noite Magda, boa noite Filomena, boa noite Elsa, sejam bem-vindas. As questões relacionais são aquelas que pressupõem um maior resgate. Porquê? Porque eu já me fui resgatando enquanto criança com os meus pais. Eu já os ajudei a cumprir o papel deles e eles vão-nos ajudando a nós a cumprir o nosso papel. E depois entramos numa nova fase. Entramos na nova fase relacional, ou seja, de que forma é que eu vou conseguir ajudar a mim próprio e ajudar a pessoa que está ao lado. Num processo de quê? De crescimento, de autoconhecimento, de transformação e de aceitação. São as palavras-chave. E aqui, obviamente, que exigem números conflitos, porque muitas pessoas inquietam-se, ok, mas porquê é que eu tenho que passar isto com esta pessoa? Mais do que focar na parte negativa, que isso é uma tendência muito natural do ser humano. O ser humano, lá está, vamos buscar o quê? Há 70 mil anos atrás, se não fosse o medo, se não fosse o lado negativo, o lado da ansiedade de estarmos atentos àquilo que a selva tinha para nos dar, ou seja, para nos atacar, neste caso, esse medo é biológico, esse medo existe. Aliás, ele existe nas estruturas cerebrais, é uma emoção básica, é uma parte do nosso cérebro, amígdala, que está no hipocampo, que faz despoltar essa emoção. E isto é através do cérebro reptiliano, nós não temos forma de comandar. A forma de comandar isto é conhecermos o porquê das coisas. Conhecermos enquanto pessoas, enquanto seres individuais e conhecer as nossas emoções. Porque quanto mais conheço as minhas emoções, mais emocionalmente me torno, emocionalmente equilibrado me torno. Porque isto é chamada QI, o coeficiente de inteligência. Até que ponto eu conheço as minhas emoções e porque é que eu as estou a sentir e para que é que eu estou a sentir e de que forma aquilo me é útil ou não. Na questão relacional, neste processo de crescimento, se focarmos na questão negativa e perceber o que é que esta pessoa tem para mostrar, será que ela é negativa ou será que ela desenvolve este comportamento? Porquê? Que culpa é que eu tenho? Será que eu tenho culpa ou será que eu tenho responsabilidade? Eu gosto muito de tirar a parte da culpa. Eu gosto mais de colocar
a parte da responsabilidade. É uma parte mais psicoespiritualizada, mais desenvolvida, que nos pressupõe uma resolução. Porque quando eu digo que tenho culpa, culpa é básico, ok, o que é que eu vou fazer? Nada. Tenho culpa, assumo. Assumo, mas não consigo dar a volta à questão. E a responsabilidade permite já começar a virar a página. E começar a parar e, ora bem, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Primeiro tudo ajudar-me a mim e ajudar a ti. Independentemente disso tudo, alguma coisa nós temos que passar. E aqui muitas das vezes, e vamos entrar então agora num tema que as pessoas gostam muito, que é a questão de vidas passadas. Conforme eu tenho vindo a falar nas emoções, as emoções geram muita energia, certo? Vocês sabem perfeitamente que uma emoção de medo desenvolve, se for um medo intenso, ele vai desenvolver taquicardia, coração a bater rápido, poliapneia, respiração rápida. Ou seja, desenvolve, descarrega a adrenalina na corrente sanguínea, põe-nos o coração, põe-nos ativos. Para quê? Para fazer o chamado fight or flight, ou seja, luta ou fuga, aporte sanguíneo para os grupos musculares, braços para defender ou pernas para correr. Isto gera muita energia. E todas estas emoções que nós vivemos, vivemos com o quê? Com pessoas. As emoções vivem com pessoas. Porque se for com um animal, nós muito provavelmente fugimos e dizemos assim, olha, ok, fugi. Agora, quando estou exposto permanentemente a uma situação de medo, a uma situação de ansiedade, aquilo vai ficar cristalizado. E estamos a falar de energia. Nós somos energia. Nós somos seres quânticos. Nós somos seres de luz, conforme muita gente já ouviu falar, e eu falo isso intensamente. E é essa energia toda que nós geramos, que se vai perpetuar no tempo e no espaço. Ou seja, se eu em algum momento, numa outra época, numa outra condição social, numa vida passada, fui homem ou fui mulher, não importa, fui um ser, que tive uma questão com outra pessoa qualquer, independentemente do relacionamento, se foi marido, se foi esposa, se foi filho, tio, primo, cão, gato, vizinho, não importa. Independentemente de tudo isso, se vivi questões conflituosas, se vivi questões que eu entendi e desenvolvi que não eram corretas, e que tenho sentimentos de vingança, tenho sentimentos de amor, tenho sentimentos de desprezo, sentimentos de abandono, por vezes o universo, na sua infinita sabedoria, o que é que vai fazer? Por vezes vai querer corrigir, vai querer equilibrar. E é o equilíbrio que todos nós procuramos, certo? Todos nós queremos equilíbrio na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Tivemos oportunidades, vivemos alguns anos, vivemos com essas pessoas. A história chega ao fim, o nosso corpo parte, mas uma parte da nossa personalidade vai subsistir no tempo e no espaço. Existem 3 cargas energéticas que nós temos que trabalhar em consultório, em consulta, que é a carga filogenética, carga energética que vem do pai, da mãe, avós, bisavós e por aí fora, na árvore genealógica. Temos a carga ontogenética, a carga desde que nós nascemos até à idade atual. E depois temos uma carga epigenética que pressupõe que já trazemos essa carga de uma outra época e de outras condições sociais. Toda essa energia gerada, ela vai se perpetuar no tempo e no espaço. Nós nascemos, temos um novo corpo e começamos logo numa provação imensa, logo com os nossos pais, que são o grupo primário, o grupo de pertença, que esse nós não conseguimos escolher. Conseguimos escolher, sim, os colegas no trabalho, em maior ou menor grau, conseguimos escolher os amigos, e vamos escolhendo as pessoas dentro daquilo que nos é permitido escolher, karmicamente falando. Mas temos essa opção, ela existe. Agora, quando nós começamos a desenvolver todas estas questões relacionais, o que é que vai acontecer? Vai chegar a uma altura em que podemos, independentemente da idade, vamos começar a encontrar as pessoas com quais nós temos questões mais profundas para resolver. Perguntam-me assim, mas todos temos questões para resolver? Eu sou terapeuta de vidas passadas, faço imensos atendimentos e eu, pessoas que já viveram imensas histórias de vidas passadas, outras que viveram uma história de vida passada e tantas outras que não viveram história nenhuma. Porquê? Porque não sou eu que defino as regras, não é a pessoa que define as regras. É um universo, um equilíbrio que existe e que vai definir esse padrão e que nos vai dizer até que ponto nós estamos preparados ou não para vivenciar isso. Posso dizer, por exemplo, uma questão de vida passada, a questão de vida passada mais jovem que eu atendi foi de 15 anos e a mais antiga foi quase de 78, salvo erro. Mas, se me perguntarem assim, mas há uma idade aproximada para nós vivermos estas questões existenciais? Não há, há uma média,
que eu costumo dizer que é entre os 33 mais 30, até aos 40 passadas. Eu vou explicar porquê. É assim, nós quando temos 20 anos, nós projetamos, nós somos uma coisa chamada eu projetivo. Ou seja, a nossa vida pode não estar bem, podemos ter imensas questões com o nosso pai, com a nossa mãe, perdão, com imensas pessoas que nós temos à nossa volta, mas nós sonhamos. A questão aqui é que o nível de satisfação de vida, aos 20 anos, está no topo, está lá em cima, ela não esmorece. Mas à medida que a idade vai avançando, o que é que vai acontecer? O nosso grau de satisfação vai descendo. E vai se encontrar perto dos 40 com uma coisa chamada o eu experiencial, ou seja, é o encontro entre aquela minha parte da personalidade que sonhou e a parte que está a viver agora o real. E será que elas se entendem? Será que elas aceitam? Será que o meu eu projetivo está satisfeito com o eu experiencial? Será que eu, nesta idade, no momento atual, estou satisfeito com aquilo que eu sonhei? E então começa aqui um conflito e começamos aqui nesta jornada de interiorização e consciência. Como diz António Damasio num livro seu, o que é consciência? A consciência é o sentimento de si. A pessoa começa a ter essa consciência. E então começa a questionar tudo. E começamos a olhar para nós e para a nossa volta, para as coisas que estão bem e para as coisas que não estão bem e naquilo que nós queremos mudar. E no desenvolvimento psicossocial de Erikson, ele preconiza que aos 40 anos nós queremos mudar tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Mudar de emprego, mudar de carro, mudar de casa, mudar de relacionamento. As pessoas querem mudar tudo. Só não sabem exatamente o que é que está a acontecer com elas e então a insatisfação é tal ordem que elas por vezes querem mudar áreas na vida dela que vai criar uma grande estruturação. Mudam uma área que é mais socialmente aceita ou que é mais confortável para ela mudar quando na realidade ela tem que mudar ou era suposto mudar outra questão externa. Nas questões, nos relacionamentos amorosos kármicos, e voltando à questão da energia gerada desses momentos, é essa energia que vai subsistir na nossa vida atual por vezes. Umas vezes mais forte, outras vezes mais suave. Umas vezes mais suave na base do amor, em que temos partes da nossa personalidade que já viveram noutras épocas, que estão em paz, que não viveram momentos de conflito, viveram momentos de alguma aceitação, de alguma transformação, e que entendem e que até ficam satisfeitos com o nosso percurso de vida, em que quase que aparecem quase como nossos mentores, a dizer, ok, segue em frente, estás a fazer bem, obedecendo também a outras questões hierárquicas a nível espiritual, mestres, guias espirituais, seres de luz, orientadores que nos vão ajudando. E depois também existe o oposto. Existe parte da nossa personalidade, por vezes mais sombrias, mais inquietas, mais irrequietas, mais negativas, por vezes revoltadas, por vezes a querer mostrar a nós próprios o que é que está mal, o que é que eu tenho para resolver com determinada pessoa, com determinada questão. Porque muitas das vezes, atravessamos uma coisa chamada dor sem sentido. E a pior dor é a dor sem sentido. Ou seja, eu posso ter uma dor, eu posso bater com o pé em qualquer sítio e se eu sentir que a dor que eu tenho no pé é no pé, ok, ela está justificada. Mas quando temos uma dor que nós não sabemos exatamente onde é que ela vem, uma dor interior que ela se manifesta no cérebro biologicamente, temos uma parte do nosso cérebro que no núcleo gingulado anterior, que é um termo muito giro, é onde está alicerçada a dor emocional. E é curioso perceber que a dor emocional está alicerçada na mesma estrutura onde está a dor física. A questão é que a dor física sabemos onde está e a dor emocional não. E essa dor emocional que nós atravessamos, muitas vezes nem sabemos de onde é que ela vem. Umas vezes olhamos à nossa volta e até sentimos que as coisas estão bem, mas essa dor existe. E outras vezes ela agudiza-se de tal forma em direção a determinados objetos. E quando digo objetos, estamos a falar de pessoas. Eu costumo dizer que os problemas são as pessoas são os problemas. Porque se não houvesse pessoas, não havia problemas. Eu acho que podem concordar comigo, não sei. E então começámos a focar em determinada pessoa, começámos a olhar para a pessoa e começar a dizer, mas o que é que se passa? Porquê é que eu sinto isto? Porquê é que esta pessoa me trata desta forma? O que é que está a acontecer comigo para ela me tratar desta forma ou eu até tratá-la desta forma? E é aqui que muitas das vezes aparece a terapia de vidas passadas a dar resposta a outras condições. Porquê? Porque no passado eu tinha imensos casos para contar histórias de vidas passadas. Não acho o momento mais oportuno para o fazer, porque senão ficávamos aqui horas a contar histórias de pessoas que aconteceu isto, que aconteceu aquilo. Eu sei que vocês queriam que eu contasse essas histórias, mas posso contar uma história muito curiosa,
de uma pessoa. Pronto, para mim é perfeitamente normal que a pessoa tenha um relacionamento kármico com a mãe e não consegue perceber o porquê de a mãe tratá-la daquela forma. E então foram sessões muito curiosas porque eu apercebi-me logo desde a primeira consulta que o problema estava identificado e ele existia. Só tínhamos era que cumprir uma agenda até que a pessoa estivesse preparada para viver a experiência. E essa experiência apareceu relativamente cedo, em que o relacionamento entre mãe e filha era deplorável, era minimamente aceitável porque ambas as partes tentavam criar ali uma dinâmica de alguma aceitação, porque depois também vivemos as questões sociais, que não é suposto um pai tratar mal um filho, não é suposto o filho tratar mal o pai, e então estabelece ali um equilíbrio. Mas era uma paz podre, digamos assim. E então, muito curiosamente, desde nascença, a pessoa condicionou aquela filha em toda a linha. Não havia coisa que a pessoa não pudesse fazer, não havia qualquer coisa que aquela criança fizesse era vítima de autoridade excessiva e de controlo. E o que é que viemos a descobrir? Viemos a descobrir, de facto, que aquela mãe, numa suposta vida passada, tinha sido dona daquela filha. Dona na medida em que a cliente era escrava. E era uma escrava isolada, ou seja, era uma empregada em que a única coisa que a empregada trabalhava era escravizada por essa senhora. Curiosamente, as situações inverteram-se, as situações de abundância mudaram de rumo. A senhora que era abundante agora vive uma situação menos positiva. A escrava, escolhas para a vida atual, ser mãe que não o tinha sido, ter uma família que não tinha tido e ter uma vida equilibrada que graças a Deus tem. São estas questões. Qual é a prova maior que nós estamos aqui para aprender? Claro que a senhora, pela idade que tem, não vai aprender nem vai perceber. Mas a paz de espírito que traz à cliente, neste caso à pessoa que viveu a experiência, ela viveu a experiência porquê? Para se transformar, para compreender, para aceitar e para começar agora a envolver toda a história numa grande onda de amor incondicional. Começar a olhar para a pessoa e dizer: eu agora percebo porque é que sempre me trataste assim. Agora percebo o porquê de eu sentir tudo isto. Porque havia uma parte naquela pessoa, uma parte escrava, que não queria aquele comportamento, sentia-se menosprezada, sentia-se pesada, sentia-se altamente condicionada e sempre a tentar mostrar à filha que não era aquele tratamento que tinha que ser. Mais curioso é perceber porque é que eles aparecem juntos e aparece a mãe como sendo mãe agora deste ser. O universo talvez lhe tenha dito: olha, não soubeste amar este ser que te serviu, agora tu vais ser mãe. Porque a mãe é suposto dar amor. E isto acontece, por vezes, ciclicamente, mudarem-se de papéis ao longo de diversas vidas, até que entendam a mensagem que este universo nos quer dar. Que nos quer dar de amor, que nos quer dar de equilíbrio. E isso é transcendente. E o mesmo acontece também nos relacionamentos amorosos. Por vezes há pessoas que aparecem no seio no casamento, no namoro, no relacionamento, para saudarem essas histórias, para compreenderem o que é que está a acontecer com eles e de que forma é que eles podem evoluir. Claro está, podemos chegar até um ponto em que evoluímos de tal forma em que o universo entende que já não há mais nada a evoluir naquela questão. Há pessoas que não são o destino, são o caminho. Ok, e aí as pessoas saem contra o paradigma social, contra o estigma social, que é o divórcio, que é o romper de um relacionamento, com a nossa tradição judaico-cristã que nos impõe e que nos incute que o casamento é para toda a vida. Quando as pessoas já saldaram essa história, aí sim o processo já começa a evoluir de uma forma diferente. Mas sempre numa premissa máxima de amor. Amor esse, em histórias de vidas passadas, existe, mas não é, eu costumo dizer que não sou o terapeuta de histórias românticas, do príncipe e da princesa, daqueles amores eternos. Não, muitas das vezes eles são evoluídos de relatos oníricos. O relato onírico é a projeção da mente, isso aconteceu-me uma única vez, de uma única vez, em que uma pessoa, ela era a princesa e o príncipe vinha ali. Pronto, isso são questões muito profundas.
mas ali eu sinceramente eu percebi que não tinha fundamento nenhum, porque há muitas reações, muitas respostas fisiológicas do organismo, há muita energia envolvida que dá para perceber exatamente o que é que está a acontecer e o que é que está a acontecer. Aqui uma pergunta, fazer reiki, uma visualização com uma pessoa conhecida ter algo futuro. Isto é de uma vida amorosa kármica ou de futuro? Por vezes é preciso ter muito cuidado com a visão do futuro. Por vezes a nossa intuição, temos que perceber se realmente aquilo é fidedigno ou se é uma projeção inconsciente de algo que nós queremos, alguma pulsão interna que nós temos e que queiramos que aquilo aconteça. E não dar uma resposta tão espiritualizada a tudo. Eu tenho muito cuidado com isso, porque eu tenho uma parte muito espiritual, como muitas pessoas sabem, e há uma parte muito científica também em mim. E eu tenho muito cuidado com isto, porque muitas das vezes há uma projeção dos nossos desejos, das nossas vontades. E então ficamos muito confusos e queremos justificar através de é uma questão kármica, porque eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Por vezes nós temos essa percepção, por vezes nós temos até a intuição de que se eu seguir esta linha, eu vou chegar a determinado caminho. Mas será que não sou eu que já estou a criar esta realidade? Porque nós temos uma parte do nosso cérebro muito curiosa que é ativada quando nós evocamos memórias do passado. Ou seja, quando eu evoco memória do passado, aquela parte do meu cérebro é chamada área reticular, é ativada através da radiofrequência funcional, e isso é perceptível, isso é visualizado, há uma ativação daquela estrutura do cérebro. Quando evoco memórias do presente e quando evoco memórias do futuro, essa área cerebral também é ativada. Então calma lá, memórias do futuro? Se calhar eu já estou a criar uma realidade. Eu se calhar já estou a sonhar algo que quero para mim e estou a criar essa realidade. E aqui é que é muito importante ter. É quase a lei da atração. Eu posso sonhar ter um emprego, sonhar ter qualquer coisa que eu entendo positivo para mim, mas será que sou eu que estou a projetar isso ou será que é uma questão kármica? Porque eu nas questões kármicas eu vou ser muito franco. Ponho muitas ressalvas porque nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. Já tive o privilégio, sim, o privilégio de ter, por vezes, algumas informações que nos transcendem a nossa racionalidade, que nós nos questionamos efetivamente o quanto nós somos pequeninas. Boa noite, Isabel, bem-vinda. O quanto nós somos pequeninos e as mensagens são sempre muito suaves, muito amorosas e sempre com um input muito, muito positivo. Mas dá-nos sempre a premissa máxima de que vivam o hoje com muita calma. Com muita calma. Pergunta-me a Magda, Ricardo, iremos retomar sempre até resolver as relações kármicas, certo? E tendo as mesmas pessoas, uma ligação diferente? Sim, sim. Aquela pessoa que foi pai pode ser, numa próxima vida, ser filho, pode ser tio, pode ser primo. Depende dos mecanismos e das questões que estão envolvidas. Se houve mortes violentas, se houve atrocidades, se houve inclusive abusos sexuais, porque é um tema, há uma coisa que é muito importante falar, que são as chamadas escórias do passado. Escória é algo negativo que aconteceu na vida da pessoa. Ou seja, se a pessoa tem uma morte violenta, ela pode trazer dores desse passado, pode trazer fragmentos, pode trazer doenças desse passado. Recordo-me de uma cliente minha que tinha dermatite atópica pelo corpo todo, desde que nasceu, com 35 anos. Enfermeira de profissão, basta lá saber porquê. O que é que aconteceu? Ela, pura e simplesmente, numa suposta vida passada, morreu com lepra. Ela morreu com lepra. Precisei de 3 sessões para tirar uma parte da personalidade daquela senhora, daquela jovem mulher que morreu num sanatório, sozinha, abandonada, estrocizada pela família e por todos os familiares, porque quando era diagnosticado lepra, naquela época, as pessoas eram logo separadas. Curiosamente, passado 1 ano e meio, o feedback que eu tenho dessa senhora é que a pele melhorou drasticamente. Porquê? Porque houve uma tomada de consciência e fisiologicamente o corpo começa a responder. Claro que eu não estou a dizer que há aqui uma cura, nem as vidas passadas vão curar o problema das coisas. Temos que ter calma. Isto não é uma panaceia que resolve todos os problemas. Mas só pelo facto de ela ter tomado consciência desse facto e uma parte da personalidade dela, que foi uma escolha dela trazer as marcas do passado, que ainda é mais inquietante, eu perguntei-lhe, e as marcas no corpo é para quê? E ela diz-me, para me lembrar de sofrimento. Porque ela não aceitou o momento da morte, ter sido abandonada, estar abandonada num sanatório à sua sorte, e ela morre ali.
Mais curioso perceber é porque é que ela atualmente diz-me assim: eu nem sei porque é que sou enfermeira, sinceramente. Quem é que escolheu? Terá sido ela? Terá sido uma parte daquela personalidade que disse: não, eu agora vou cuidar dos outros? São questões muito profundas. São questões que existem e que nós não compreendemos. E muitas das vezes, a nível o olho, ele está-vos a coordenar funções fisiológicas. Ele é um universo inteiro dentro de vocês, dentro de nós todos, e que nós não sabemos. E com o... Já a parte consciente representa cerca de 12%, e a parte consciente é saberem que são quase 10 da noite, que já passou praticamente uma hora e que me estão a ouvir. Essa é a parte consciente. E então essa parte inconsciente, toda essa vida, todo esse núcleo que existe dentro de nós e nessas estruturas, elas vai-se perpetuando em traços de personalidade, em modos operandi que nos vão ajudar, que nos vão ajudar a evoluir. Eu peço desculpa, isto por vezes é normal, porque trabalhar com energia, eu estou a trabalhar com muita energia, com muito amor, e a mensagem é mesmo para passar, e isto por vezes cria algum ou outro afrontamento. São estas questões profundas, como diz a Magda, realmente são questões profundas que nós vamos perpetuando. Agora eu pergunto assim, se o momento é este, se vivemos no ano 2020, se estamos a passar por esta crise, por esta transformação, que oportunidades é que podemos tirar daqui? Que lições é que temos que tirar daqui? Porque o caminho do amor é muito bonito e toda a gente quer passar pelo caminho do amor, aquela parte prazerosa, romântica, mas é o caminho da dor que ensina. É o caminho da dor que daqui a 5 ou 10 anos vamos nos lembrar de em 2020 temos estado de quarentena. Eu nunca estive numa quarentena. Eu ainda hoje estou a viver... hoje já comecei a aceitar. Eu já estou na fase da aceitação, já estou na fase do relaxamento, digamos assim. Estou na fase do relaxamento em que o medo já passou, agora estou atento, sim, mas já começo lentamente a aceitar e a perceber que estamos a trabalhar todos para o mesmo princípio. Porque assim, quando nós começamos a atravessar a zona do medo, que é irritar-me, preocupar-me com tudo, eu não, mas houve muita gente que foi comprar toneladas de papel higiênico, vá-se lá saber porquê. Tanto quanto eu sei, há uma tradição japonesa acerca disso. Para entrar naquilo que eu chamo a zona de aceitação ou de aprendizagem, que é uma zona em que estou a parar de consumir o que me faz mal, estou a deixar de ver notícias, estou a começar a focar mais em mim, reconheço que todos estamos a dar o nosso melhor. Tanto eu deste lado decidi fazer esta live para quê? Para trazer luz, para fazer este despertar e trazer consciencialização às pessoas, para entrarmos agora depois de quê? Na zona de crescimento. E a zona de crescimento é uma zona muito gira, porque é encontrar um propósito. E este propósito, esta quarentena que atravessamos, algo que já passámos muitas vezes, é o momento de perceber exatamente quem eu sou e o que é que está a acontecer comigo e o que é que vai acontecer daqui para a frente. E o que é que eu quero, o que é que eu preciso para me transformar enquanto pessoas. E voltamos ao facto da gratidão. E aqui a gratidão, eu costumo dizer que a gratidão é uma carta de amor que escrevemos ao universo. E quando nós somos gratos por ter a oportunidade de estar com saúde neste momento, eu sei que pelo menos há aqui 2 pessoas que são minhas clientes que estão diagnosticadas com o Covid. Para elas, desde já, um forte abraço, muita luz, muito amor, vai correr tudo bem. Curiosamente, também são enfermeiras, estão a passar uma fase menos positiva da vida delas, mas que vão dar a volta por cima. E é esta transformação, é esta oportunidade que nós estamos a ter para nos desafiarmos, sermos um bocadinho de nós, porque foi a normalidade que fez com que isto tudo despoltasse naquilo que está a acontecer agora. O normal não era bom para nós, porque é normal, o nosso cérebro faz tudo para poupar energia. O nosso cérebro vai fazer tudo. Se eu puder estar sentado, eu não vou estar de pé. Se eu puder estar deitado, não vou estar sentado. Há um lado muito de tibieza, o organismo faz isso, poupar energia. Para quê? Para a fuga, se for preciso, para fugirmos a algo. Lá está, a parte mais animal. Perguntava-me há pouco a Sílvia se podemos ter várias personagens na mesma existência. Personagens, nem tanto. Partes da nossa personalidade. E partes essas que estão destruturadas. Partes essas que não aceitam determinadas situações, que podem estar carregadas com medo, com raiva ou com revolta. E isso são traços de nós. São traços de pessoas de outras épocas e de outras condições sociais que estão connosco, que nos acompanham permanentemente. Atenção, isto não é para ser visto como negativo.
Tipo, ai, do género, à luz da filosofia espírita, tenho um encosto. Não, não tenho um encosto. Tem uma parte da personalidade que é nossa. Não temos que olhar para isso com medo. Temos que olhar para isso com amor e desenvolver este discurso interno de amor. Ok, eu aceito. Eu próprio já vivi situações de vidas passadas, partes que estão integradas em mim, partes que eu as aceito, que as conheço, que inclusive eu consigo perceber o comportamento delas em algumas reações que eu tenho e eu próprio digo, calma, sou eu que estou ao controle. Podemos ter. E é exatamente essas partes que, quando vamos tomarmos conhecimento delas, podemos evoluir. Através de quê? Do autoconhecimento, da leitura, dessa busca incessante de informação. Se eu pergunto-me assim, se eu vou chegar aos 70, 80 anos, enquanto terapeuta, enquanto mestre reiki, enquanto esta parte de desenvolvimento psicoespiritual, se eu fiz todo este percurso, o que é que vai acontecer? Muito provavelmente, uma próxima existência será muito mais equilibrada na minha vida. Será muito mais harmoniosa para mim. Por isso é que conseguimos encontrar pessoas densas, pesadas, pessoas de cabisbaixo, pessoas que se nós sentimos carregadas partes de personalidade negativas. E conseguimos perceber outras pessoas, que olhamos para elas e dizemos assim, que luz que ela tem. Uma pessoa de bem, uma pessoa de paz. Está de bem com a vida. Eu não sei se ela está de bem com a vida ou a vida está de bem com ela. Mas isto é um ciclo. Isto é um ciclo. Diz a Magda, temos de saber trabalhar o nosso lado sombra. O lado sombra não é para ser visto como uma coisa negativa. É muito importante ter esta noção. O lado sombra todos nós temos. Em algum momento das nossas vidas já tivemos comportamentos ou situações que nos envergonhamos de nós próprios. Que não queremos aceitar nem para nós, nem para os outros. Ou seja, é algo que nós queremos pura e simplesmente reprimir. Algo que nós queremos esquecer, pura e simplesmente. Mas se nós vamos esquecer, ou se vamos mandar lá para baixo, recalcar aquilo ao máximo, aquilo muitas das vezes sai de formas estruturadas. E a aceitação dessa parte da nossa personalidade é a chave para transformar uma energia menos positiva em algo mais positivo, em algo mais transcendente, em algo mais luminoso. E é esta consciencialização que nós precisamos. Porque é aquilo que está a acontecer com o planeta. Toda esta questão do vírus, o vírus vem-nos curar, em certa parte, vem-nos despertar para a nossa humanidade, coisa que nós não estávamos doentes nesse ponto. E ao permitirmos libertar-nos a nossa mente dessas partes negativas, dessas sombras coletivas, porque são uma sombra coletiva, toda a nossa história é coletiva, é uma sombra, temos a sombra individual e temos essa sombra coletiva. À medida que nós vamos conhecendo e vamos soltando e vamos dissipando, tudo se torna mais equilibrado e o mundo se torna mais harmonioso. Porque o que há de errado em mim também há no outro. E se eu me curo a mim, toda a cura é autocura. Porquê? Porque se eu me curo a mim, automaticamente outra pessoa também está curada. Eu não posso dizer a nenhum de vocês que estão aí desse lado, tu irritas-me. Não. Alguma coisa existe em mim que não está tão bem. Para eu dizer que essa pessoa que está desse lado me está a irritar. Ela não tem essa capacidade. Eu antes já estou irritado, naturalmente. E este trabalho é um trabalho muito profundo que nós, muitas das vezes, nos custa aceitar. E é mais fácil ser nós, encontrar culpados nos outros e automaticamente eu descanso. Porquê? O culpado é aquela pessoa. Ela faz isto ou ela faz aquilo. Não é assim que funciona. Quando nós estamos bem com a vida, quando nós estamos em paz connosco próprios, não há ninguém que tenha a capacidade de nos inquietar. E isto é uma forma muito, muito forte que nós temos de começar a levar luz às coisas. Pergunta a Cátia Ferreira. É normal o relacionamento de vidas passadas serem difíceis logo ao início da relação? Sim, pode ser. Ele pode ser difícil. Se nós não tivermos... Ora bem, Cátia, começa logo por uma questão muito, muito importante, que é uma questão biológica. É assim, o cérebro, o ser humano, quando se apaixona, eleva os níveis de dopamina no cérebro. Ou seja, os níveis de dopamina no cérebro, quando se elevam, vai afetar uma parte do nosso cérebro chamada o córtex pré-frontal, que está alicerçada à capacidade de decisão e planeamento. É a mesma coisa que está embriagado. Essa parte fica inativa, ou seja, a pessoa não consegue planear, seja o que for, não consegue discernir o que é que está a acontecer. E se no relacionamento essa situação começar a acontecer, isto se for um relacionamento amoroso, atenção, se não consegue perceber o que é que está a acontecer, a coisa aí já está um bocadinho torcida, passa a expressão, porque não era suposto acontecer dessa forma. O que é que acontece? Quando ele se for um relacionamento, por exemplo, com colegas, a nível de trabalho, um outro familiar que está mais longe e que a pessoa começa a ter uma proximidade maior e começa a sentir que o relacionamento é difícil,
Sim, pode ser difícil logo à cabeça, porque podem ser dois arqui-inimigos. Pode ser pessoas que se trataram mal, que tiveram contendas, que tiveram situações, e independentemente do relacionamento familiar que tivessem noutra época ou não, é muito importante ter esta questão, eles querem, essas nossas partes da personalidade, quer minha, quer dessa outra pessoa, querer resolver a história. E então o meu eu atual, o meu eu experiencial, não consegue entender o porquê que eu tenho esta questão com essa pessoa. É sim, é de facto, pode ser um motivo de muito atrito, mas digo e volto a dizer, nem tudo tem a ver com vidas passadas. Mas agora aqui a questão é transcendente. O universo tem evoluído enquanto espécie, evoluímos em toda a linha, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto seres tecnológicos. Sim, porque também vivemos a era da tecnologia. As pessoas estão cada vez mais próximas. Fizeram questão de nos aproximar, mas ao mesmo tempo estamos separados. Se calhar eu hoje pensava assim, se calhar estamos todos em quarentena já há muito tempo e nem sabíamos. Estávamos próximos nas redes sociais e longe do contacto, longe do toque, longe do abraço, ou seja, longe do relacionamento propriamente dito, em que não havia essa ligação. E então, se calhar, esta recoleção obrigatória, talvez por isso é que os monges se recolhem e há recoleções, já fiz alguns retiros, em que a pessoa fica em silêncio permanente, entra mudo e sai calado, e quando sai parece que sai para um planeta diferente daquele de onde veio. Ou seja, isto ao fim de algum tempo, a pessoa sai e o que é isto? Que é este mundo? Carros, coisas, ui, de onde é que eu vim? E esta quarentena se calhar é exatamente para isso, para nos fazer despertar. E então todas as nossas existências, que há pessoas que eu encontro almas antigas, encontro almas jovens, já encontrei almas que era a primeira vez que estavam neste planeta e que se percebe exatamente o que era a primeira vez, porque tinham enormes dificuldades em aceitar estar aqui. E o aceitar, atenção, era porque é que eu tenho que ter paz, porque é que eu tenho que ter relacionamentos, para que é que eu tenho que ter isto, para que é que eu tenho que ter aquilo, o que é que eu estou aqui a fazer, porque é que eu tenho que comer carne, por exemplo, que já me aconteceu uma cliente perguntar, queria saber porque é que não comia carne nem peixe desde que nasceu. E de facto ela não vinha de um sítio que eu não sei, não vou explorar muito. Eu sei o que vivi, sei o que experienciei, mas de facto, de onde veio não comia carne nem peixe, portanto era muito difícil para ela entender isso. Mas é este ciclo evolutivo que se pede de consciencialização. E é a oportunidade que nós temos, independentemente da nossa idade, independentemente da idade de quem me assiste, de olhar para o eu interior. Olhar para o eu interior e perceber exatamente o que é que eu estou a contribuir para este planeta. O que é que eu estou a contribuir para este universo. E neste momento é muito importante adotar medidas, adotar postura. Hoje em dia, neste momento, o maior contributo que todos nós podemos dar é ficar em casa. É ficar nesta quarentena. A nível físico e a nível espiritual também. Ora bem, tem aqui a Célia Pereira, boa noite. O que é que se faz para ultrapassar a insegurança? Por vezes nós, no nosso desenvolvimento, na chamada carga ontogénica, desde que nascemos, desde a idade atual, desde o nascimento até a nossa idade atual, nós, por vezes, trazemos comandos embutidos. Comandos embutidos, esses comandos são mensagens que ficam registadas na nossa mente inconsciente, por vezes foram proferidas por quem? Pelas nossas figuras de vinculação, pelas pessoas que estiveram próximas e que nos ajudaram a moldar partes da nossa personalidade. E então essas frases como nunca vais ser ninguém, nunca vais ser feliz, tu não sabes fazer nada, sentimentos de desvalorização, são mensagens que ficam escritas como se ficassem escritas no computador, num disco duro do computador. E então o que é que vai acontecer? Por vezes nós vamos tornar adultos ansiosos, inseguros, com muita falta de confiança, muita falta de autoestima. Por vezes, eu costumo dizer isto muitas vezes, quando um filho é maltratado pelo pai, os filhos nunca vão deixar de gostar dos pais. Sabem de quem é que eles vão deixar de gostar? Deles próprios. Porquê? Porque eles vão assumir uma culpa de que eu não estou a fazer as coisas bem. Meu pai está-me a ralhar porque eu não estou a fazer as coisas bem. Meu pai está-me a dizer isto ou aquilo porque eu não valho nada, porque eu não sei fazer isto, eu não sei fazer aquilo. E então temos a nossa criança interior, por vezes, a passar essa mensagem para o nosso ego adulto, para a nossa idade atual,
desenvolvendo estes sentimentos de insegurança, de instabilidade. Mas lá está, para além da ansiedade, o que é que nós vamos desenvolver? Vamos desenvolver também, para além da ansiedade, que tem aquela palavra-chave que eu falei há meia hora atrás, que é a desproteção, vai desenvolver outra que é a busca do reconhecimento. Inconscientemente, nós vamos procurarmos buscar reconhecimento junto dos nossos pais, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos patrões, ou seja, a nível profissional. E até a nível relacional em toda a ordem. Vamos estar sempre em bicos de pés à busca de que nos digam: olha, como tu fazes bem as coisas, és um bom profissional, és uma boa pessoa, és muito isto, és muito aquilo. Esse sentimento de valorização, há uma metáfora que eu gosto de contar e eu acho que eu vou contar porque eu acho que vocês vão apreciar. Algumas pessoas já ouviram, que eu sei que me estão a assistir, mas eu vou contar a história, que é a seguinte. Era uma vez uma jovem que sentia-se pouca coisa. Sentia-se triste, sentia-se cansada, sentia-se muito insegura. E ela andava cansada daquela situação, e andava tão cansada que decidiu ir procurar ajuda junto a um professor seu. E ela chegou junto do professor e disse: professor, sinto-me tão pouca coisa. Sinto-me triste, cansada, sinto por muito mais que eu faça. Ninguém me consegue valorizar. O que é que eu posso fazer para melhorar? E o professor diz-lhe: olha, lamento, mas eu de momento não te posso ajudar. Talvez depois. A jovem virou costas. Quando a jovem ia a sair pela porta, o professor chamou e disse: olha, espera lá, anda cá. E ela: diga, professor. Olha, fazemos o seguinte. Eu tenho um problema para resolver. Se tu me ajudares com o meu problema, talvez depois te possa ajudar com o teu. E ela: está bem. Agora diga lá. Olha, é o seguinte, eu preciso pagar uma dívida. Eu quero que tu pegues neste anel e que vás até ao mercado para o vender. Mas atenção, não aceites menos que uma moeda de ouro pelo meu anel. Monta-te a cavalo e vai. Ora bem, sabia coisa que a miudeira era despachadinha. Ela nem olhou para o lado. Ela pega no anel, monta a cavalo e lá vai ela. Quando ela chega ao mercado, começa a oferecer o anel a toda a gente. Não havia ninguém que não olhasse para o anel com bastante interesse, mas perdeu o interesse quando ela pedia uma moeda de ouro. São Beilinho foi simpático ao ponto de explicar que uma moeda de ouro era muito valiosa para comprar aquele anel. O homenzito, tentando ajudá-la, ofereceu-lhe 3 moedas de prata, uma chávena de cobre, mas ela era decidida, ela era lixada, e não aceitou. Quando chegou ao fim do dia, triste, cansada, abatida pelo fracasso, ela própria queria ter a moeda de ouro. Para quê? Comprava o anel, resolveu o problema do professor e assim já obtinha as ajudas e conselhos que ele precisava para a vida dela. Quando chegou junto do professor, disse: olha, professor, lamento, mas eu não consigo como pediu. Mas deixe-me que lhe diga, também não acho justo tentar enganar as pessoas acerca do valor do anel. O professor escutou-o atenciosamente e disse-lhe: olha, quem melhor para saber o valor do anel? Monta-te a cavalo e vai ao joalheiro. Olha, mas atenção. Não me vendas o anel, volta aqui com o meu anel. Assim ela fez. Quando chegou junto do joalheiro, explicou o que é que se passava. O joalheiro examinou, pesou, avaliou o anel. E por fim disse-lhe: olha, diga ao seu professor que por este anel eu posso dar até cerca de 58 moedas de ouro. 58 moedas de ouro? E ele: sim, porquê? A venda é urgente. Se fosse com tempo, até valia mais. É pegar ou largar, não estou aqui para perder tempo. Ela nem queria acreditar. Ela pegou no anel e voltou para junto do professor. E então contou tudo aquilo que se tinha passado junto do professor. E o professor, por fim, escutou amorosamente e disse-lhe o seguinte: sabes, tu és como esse anel. Uma joia única e rara. E que andas por todos os mercados da vida à espera que pessoas inexperientes te deem o teu verdadeiro valor. Sabes? Ninguém te pode fazer sentir inferior sem o teu consentimento. E quando o professor acabou de dizer isto, pegou no anel e voltou a colocar no dedo. E quantos de nós não andamos por todos os mercados da vida, em bicos de pés, à espera que alguém nos dê o valor que nós precisamos? Ou que nós queremos para nós? Nós não temos que pedir nada a ninguém. Nós não temos que andar em busca de nada a não ser de nós próprios. A questão é exatamente essa. Quando me falam na espiritualidade, que já dizia Sócrates, o filósofo, conhece-te a ti mesmo. E quando nós nos conhecemos a nós, é muito mais fácil conhecer os outros. É mais fácil entender e perceber o que é que está a acontecer comigo. Essa é a chave. Essa é a chave do autoconhecimento. E então, aqui,
É aqui que começa toda a jornada. Começar a perceber que, embora eu precise de toda a gente, que somos seres comuns, somos seres sociais, nós vivemos em sociedade, vivemos em grupo, nós somos um grupo. Nós temos orgulho em pertencer a um grupo, nós temos orgulho em pertencer a um clube de futebol, nós temos orgulho em pertencer a uma cidade, eu tenho orgulho, nós temos orgulho em pertencer a um país. Temos orgulho, nós sentimos isso, essa identificação. Um grupo existe para satisfação das necessidades pessoais. Eu só pertenço a um grupo, para satisfazer necessidades pessoais. E esse grupo tem regras. Tem essas regras que nós precisamos. O que eu espero do grupo, o que é que o grupo espera de mim, de que forma é que eu posso contribuir para esse grupo. E neste momento o grupo chama-se universo, chama-se mundo. Porque nesta questão nós estamos todos no mesmo barco. Continuam a morrer imensas pessoas, continuam infectadas imensas pessoas, as eleições estão aí, as pessoas, umas estão atentas, outras nem por isso, outras a subir para o lado, a continuar a tentar andar na rua como se nada se passasse. Porque assim, isto é muito complicado. A palavra-chave é exatamente esta. Vemos as pessoas mais idosas a dizer assim: eu já passei por tanta coisa, não é isto que me vai afetar. Vai afetar sim, vai afetar aquela pessoa, e aquela pessoa que está a ser egocentrista, aí sim está a ser egoísta porque ela só está a pensar nela. Não está a pensar de que vai infectar outras pessoas. E isso é uma bola de neve. Isto vai continuar a crescer, de facto. Muitos, graças a Deus, vão se safar de todas estas questões, vão se curar. Alguns vão ter o vírus e nem sabem que tiveram. Vão se curar e nem sabem que... Mas não é essa a premissa. E eu tenho que pensar exatamente isto. Eu hoje fui às compras, fui de máscara. Para quê? Para me proteger a mim e também proteger os outros. Porque eu não sei, estou há 14 dias, vai fazer amanhã 14 dias, 15 dias que estou em casa, não tenho sintomas, estou em quarentena há 15 dias, mas ainda assim tenho que me proteger e proteger os outros. E isso é um ato de amor. É um ato de amor. Quando nos pedem para ficar em casa, é isso que nos estão a dizer: olha, nós precisamos do teu amor. E uma forma de tu dares o teu amor neste momento é tu ficares aí no teu canto e não fazeres nada. Há uma frase de Allan Kardec, para quem conhece Allan Kardec, Allan Kardec foi fundador da doutrina espírita, em que ele diz o seguinte: às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. E é exatamente essa reforma que nós estamos a passar. E isto é um grande ensinamento que Allan Kardec nos está a dar. Porque são os momentos de crise que nos fazem transcender e que nos fazem dar esta volta por isto. Porque assim, eu ontem virei-me para o meu filho e disse o seguinte, a propósito dos ventiladores, um bocadinho pesado, em que disse assim: olha, se tivesses que escolher entre o pai ou a mãe, quem é que te escolhias? E foi horrível perceber o sofrimento dele. Obviamente que nós mudámos logo o discurso. O sofrimento dele, mas eu tenho que escolher por alguém? Eu tenho que escolher? Porque ele não estava a perceber. Pronto, as crianças estão a desfrutar, algumas acham espetacular estar em casa, fazer os trabalhos de casa por computador. Ok. Mas há uma coisa que é muito importante, porque é assim, se algum de nós adoecer, nós não vamos poder acompanhar os nossos familiares ao hospital. Nós não vamos poder fazer visitas. Se algum familiar nosso, se alguma pessoa que nos é querida falecer, nós não vamos poder enterrar o nosso morto. Isto é muito importante as pessoas terem esta consciência. E depois vamos trabalhar uma coisa, e aquele que mais trabalho dentro do consultório é o luto. Porque o luto é uma perda extremamente forte. É algo que nós não estamos habituados. Criamos vínculos. E o luto é tudo. O luto não é só luto de pessoas. Pode ser um emprego, pode ser um relacionamento, pode ser um bem material, pode ser um animal. Essa perda implica dor e nós não queremos sentir essa dor. E aquilo que é mais inquietante é efetivamente que o mais trabalho em consultório é o luto de pessoas. A tal tarefa inacabada. O adeus que ficou por dar, as palavras que ficaram por dizer, o beijo e o abraço, a despedida. Isso é muito inquietante. E é esta mensagem que eu vos quero dar a propósito desta fase que nós estamos a atravessar. Sermos responsáveis, adotar posturas humanizadas, sermos responsáveis socialmente, temos essa consciência daquilo que está a acontecer. Espero que tenham gostado deste live. Não sei se têm mais alguma questão para colocar. Se tiverem, podem fazê-lo.
porque de facto todo este resgate do universo que está a passar, ele existe de facto pelas vidas passadas, por todas as marcas que nós deixamos ao longo de todo este tempo. Porque nós deixamos uma marca energética, deixamos uma pegada energética e ela acompanha-nos. Alguns seres já evoluíram, já transcenderam, alguns dos nossos irmãos, como eu costumo dizer, porque somos todos irmãos ao fim e ao cabo. Na realidade, geneticamente somos todos primos, geneticamente, é um facto. A genética diz que nós somos todos primos, temos todos partes uns dos outros em nós. Alguns irmãos já ascenderam, outros vão nascer para se transformar e para nos ajudarem a nós a essa evolução. E então o tema que eu desenvolvi foi exatamente este, para percebermos que isto é um contínuo de desenvolvimento. Já passámos diversas pestes. Ainda ontem, quando eu decidi dar esta palestra, eu pensei que houve uma parte de mim que já deve ter vivido uma peste qualquer, porque ela encontra-se muito tranquila relativamente a isto. Não sei se foi fome, não sei se foi doença, não sei o que é que foi, mas ela encontra-se muito tranquila, como quem diz, epá, tendo em conta que aquilo que passaste, isto não é nada, porque na realidade tens tudo. Estás em casa, tens um sofá, tens uma televisão, tens família, as coisas, as necessidades básicas estão a ser suprimidas, portanto não é nada demais. Quero-vos dar um abraço a todos vós, obrigado Rita por estar aí também, obrigado à Sílvia, obrigado Sofia, também um abraço para vocês todos, para o pai, para a mãe, para todos. Obrigado Magda também. Espero na próxima semana vou desenvolver outro tema. Obrigado Teresa. Irei desenvolver outro tema, ainda vou pensar exatamente o que é que vou fazer. Se tiverem sugestões, são livres de eu fazer, eu agradeço, porque eu lancei um inquérito no Instagram a perguntar qual era o tema, algumas pessoas responderam. E então foi com essa premissa, com algumas questões que algumas pessoas lançaram, que beijinho Fernanda Brito. Você suspeita. Foi com base nesses temas que eu decidi fazer este live, para trazer um bocadinho de luz. Estamos todos juntos, estamos todos unidos. Tenho muitas saudades de trabalhar, tenho muitas saudades no meu consultório, tenho muitas saudades de ver a alegria das pessoas, por vezes ver a pessoa a sair pela porta inquieta com as questões que foram levantadas, mas estando consciente que o processo de transformação está lá. E depois ver, perceber e sentir que realmente as coisas mudaram. Ainda hoje recebi um telefonema de uma pessoa que já passou pelo consultório há 2 ou 3 anos por outra questão, e ela diz-me: Ricardo, agradeço muito a transformação que me proporcionou. E eu, sinceramente, já nem me lembro. Tenho uma memória de uma questão forte, que depois, entretanto, eu consigo me lembrar de praticamente todas as histórias de todos os meus consulentes. Consigo lembrar. Grande parte deles estão a assistir. E eu conheço a história de cada um. Tânia, já deixei essa mensagem para as pessoas ficarem. Tenho profissionais de saúde neste momento, tenho 2 pessoas da área de enfermagem que estão infectadas com o Covid-19. Para já as coisas estão estáveis. E vamos apelar a essa consciência, porque somos todos um. Nós caminhamos juntos. Ninguém vai à frente, ninguém vai atrás. Nós caminhamos todos juntos. E eu agradeço-vos de fundo de coração, porque eu cumpri aquilo que me propus enquanto pessoa, enquanto ser, pela responsabilidade que tenho, e também sou-vos gratos a vós, porque tive um número estável de pessoas que estiveram aqui esta hora e meia, praticamente, a atender, a assistir a esta pequena palestra. E em breve, talvez dê uma palestra sobre luto, provavelmente, sobre as frases de luto. Célia Pereira, trabalho no Hospital São João, e quando começou a aparecer o bicho fiquei muito ansiosa, com muito medo, mas portanto fiquei mais calma. Exatamente. É aquela fase que nós já estamos a passar. Começamos a aprender a lidar com tudo isto. E depois de aprender vamos crescer, as coisas vão passar, entretanto, certamente vacinas e curas vão aparecer, e nós vamos ter informação, porque neste momento muita gente fala, mas ninguém sabe nada. Estamos todos a aprender. Os médicos, os enfermeiros, o pessoal auxiliar também contribui na desinfecção, é muito importante esta noção. Os nossos motoristas e os nossos camionistas. Quero mandar um abraço para o Francisco, que também me está a ouvir,
que também corre toda a Europa com os riscos que corre e que continua a trabalhar também para nos ajudar, que é muito importante, e vamos esperar que tudo isto passe rapidamente e que possamos todos voltar ao ativo. Mas uma coisa é certa, nunca mais nada será igual. Nós não vamos ser as mesmas pessoas. As pessoas que somos hoje já não somos. As pessoas que fomos ontem já não é a mesma pessoa que somos hoje. E amanhã já vamos ser pessoas diferentes. E isto não é mensurável, nós não conseguimos medir isto, mas é assim que nós vamos continuar a crescer. A reprodução celular continua, continuamos a envelhecer. O espírito esse é eterno. O espírito é eterno. E façam um desafio. Estudem. Leiam. Investiguem. Aquela pessoa que estuda, que lê, que investiga, nunca envelhece. Nunca envelhece, acreditem. Façam isso. Leiam, procurem, investiguem, conheçam-se. Porque essa é a chave do conhecimento. Essa é a chave da transformação. Eu, enquanto terapeuta de vidas passadas, pergunto muitas das vezes o seguinte: porquê é que eu agora tenho que estar a tomar consciência disto? Disto, do meu eu, das vidas passadas, da espiritualidade. O que é isto olhar para cima? O que é isto olhar para dentro? Porquê? Se eu já passei, certamente já passamos tanta história e não fizemos nada disto, porquê é que temos a passar? Porquê é que estamos a passar isto? Como diz a Catarina Moreira, evoluir. Completamente. E ter a fé, a esperança, que vamos ser pessoas melhores. Vamos ser seres melhores. E que vamos continuar a espalhar a luz para as pessoas. Porque ter fé não é fácil. Ter fé dá trabalho. Ter fé tem que ter disciplina. Porque ter insucesso ou não ter fé não custa nada. Não querem ter fé? Não há problema, não façam nada. E não estudem nada. Não acreditem em nada. Tal e qual. Agora, ter fé dá trabalho. Já fui acusado há uns anos atrás de dizer assim: mas isso és tu que tens fé. Isso és tu que tens fé. Tenho fé, mas dá trabalho. Tem que se estudar muito, tem que se investir muito tempo. Mas temos que sentir o chamado do nosso coração. Como diz a Justa, contactar-nos com o nosso eu superior. Porque há uma parte de nós que é sábia. Há uma parte de nós que é amiga, que nos sabe dar orientação, que nos sabe dar luz, que nos mostra o caminho correto. E por vezes nós não queremos ouvir. Há uma parte, quase o anjinho e o diabinho, em que uma parte diz assim, faz assado, e a outra parte faz: não, deixa de estar, toda a gente faz assim, deixa estar. E outra parte diz: não, mas é assim que está correto. E qual é que nós queremos alimentar? Qual é que nós queremos ouvir? É a história dos dois monstros. Qual é o monstro que ganha? Aquele que nós alimentamos mais. E dar fé, de facto, dá muito trabalho. Mas também é aquela que nos dá os frutos mais saborosos. Que nos dá os frutos do amor, da paz, do equilíbrio. Porque tudo se traduz ao equilíbrio. Chamem-lhe Deus, Cosmos, Universo, Anjo da Guarda, Eu Superior, Krishna, Alá. Chamem o que quiserem. Desde que não sejamos fundamentalistas. Na área da espiritualidade, nós não podemos nem devemos ser fundamentalistas. Devemos estar abertos, sim, a ouvir, a compreender, a perceber o porquê, mas não nos deixar condicionar. Porque há uma verdade interior que cada um carrega. A vossa verdade pode não ser a minha verdade, mas eu tenho que perceber exatamente de que forma é que o mundo interior do meu cliente está a ser moldado. Que significado é que ele dá à experiência que está a passar. Porque muitas das vezes não é a experiência em si que traz a dor, mas sim o significado que a pessoa está a dar a ela. E então a pessoa pode dar um significado negativo. Se nós, nesta experiência que estamos a passar, começarmos a dar um significado positivo de que algo no planeta tem que ser ajustado, porque ou mudas, o universo é implacável muitas vezes, em muitas destas questões, que é ou mudas ou mudas. E então, quando esse sinal aparece, e acho que agora apareceu, e é forte, é um tsunami, é um tsunami forte, de abalar consciências, ele está aí. Diz a Célia Pereira: eu gostava imenso de ter um sinal que era capaz de algo, mas talvez não se aperceba. Por vezes mostram-nos o caminho, mas nós não conseguimos ver a porta. Por vezes dizem assim: olha, estás a ver a porta, é por ali. Mas se eu não consigo ver a porta, isso pode acontecer. E temos que elevar o nosso nível de consciência. E o nosso nível de consciência, lá está, bem, outra vez,
voltamos ao mesmo. Autoconhecimento, conhecimento, leitura, seguir o eu interior. O que é que eu preciso para me transformar? De que forma é que eu posso fazer? Começar, talvez numa primeira fase, um processo terapêutico. Eu costumo dizer que há pessoas que me chegam ao consultório por um problema, entram por um problema e saem com outro. Ou melhor, ou saem sem problema, mas o foco, o objetivo primário já não é aquele que trouxe. E quando nós vamos fazer uma revisão da história da pessoa, eu recordo, sabe qual foi o problema que eu trouxe aqui? A pessoa às vezes já nem sabe, já nem se lembra. Porque aquilo já mudou completamente dentro dela, que ela já nem consegue perceber exatamente como é que chegou ali. E então aí sim, aí é que começa a perceber que a terapia está em curso, mudou paradigmas, mudou formas, mudou perspectivas de ver as questões. Boa noite, Paulo, só agora cheguei, eu daqui a bocado já vou embora. Mas vai ficar gravado para quem depois quiser assistir. São ferramentas, acreditem que tudo vai passar, espero que tenham gostado. Não vos vou amassar mais, vou-vos deixar descansar com os vossos e espero na próxima semana trazer um tema também interessante. Sei que não falei muito de vidas passadas, tinha imensas histórias para contar, mas espero ter demonstrado que há provas que nós temos que passar uns com os outros, por vezes, de uma forma mais intensa e outra mais subtil. Porque é um tema que é muito controverso, há muita gente que acredita, de facto, e há outros tantos que não acreditam e que dizem que isto são questões filosóficas, ou até nos chamam grandes malucos, mas isso também não importa. O que importa é aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, aquilo que eu mais amo fazer, que é resgatar almas para aquilo que eu acredito. E lá está, a minha fé existe, ela está aí e hoje decidi partilhar um bocadinho com vocês a minha fé. Agradecer-vos do fundo do coração por estarem aí e espero na próxima semana voltarmos a encontrar. Espero que tenham gostado, despeço-me com um enorme beijinho e não é um adeus, é um até já. Cuidem-se, por favor, sigam as regras todas. Lembrem-se que é um ato de amor ficarem em casa, para com vocês e para com os outros. Um abraço enorme a Billy, para a Anitta também, muita luz, um ser de luz, a Anitta também. Cuidem-se, porque estamos juntos. A hora é de luta, a espada tem que estar erguida para cortarmos qualquer energia que possa querer nos desviar do nosso caminho. Acreditem, afiem a espada, coloquem o manto sobre as costas e somos cheios de luz e vamos todos trazer a luz a esta humanidade e dentro em breve vamos passar tudo isto de uma forma que, graças a Deus, e eu acredito, de uma forma tranquila, suave, porque somos um grande país, somos grandes pessoas, somos seres maravilhosos, já superamos tanta e tanta coisa e não vai ser isto que nos vai abalar, mas saibamos todos retirar as lições que precisamos aqui. Despeço-me de vocês com um grande beijinho, muita paz e muita luz e até breve. E tudo bom. Obrigado, boa noite. Fiquem bem.